Dando continuidade à nossa formação, a nossa equipe gestora continua com a leitura das 10 leituras essenciais da Harvard Business, gerenciando pessoas. O artigo dessa semana que está sendo estudado pela equipe gestora é a Síndrome do Fracasso Inevitável. É o segundo artigo do livro, né? A pergunta que a equipe vai responder é: quando um funcionário fracassa em seu trabalho ou quando tem um desempenho insatisfatório? Passo a palavra à equipe. Aqui no texto, eles falam sobre, como diz aqui no título, né, a Síndrome do Fracasso Inevitável. O porquê que um funcionário fracassa. Algumas vezes pode ser por conta do próprio funcionário, né? Mas o que o texto diz é que na maioria das vezes o grande culpado é o chefe, né? E por vários motivos, né? Pressão, quando um funcionário sente que o superior não confia no seu trabalho, e quando falta motivação e até mesmo uma liderança, né? Quando falta liderança. Geralmente os líderes têm dificuldade de perceber que também são parte do problema e não observam com frequência a culpa pelo desempenho do funcionário, que pode ser atribuída a ele também, né? Que quando ele mostra aqui que às vezes o funcionário faz alguma coisa que não agradou, e aí ele começa a ficar muito em cima para ver o que está acontecendo com aquele funcionário. Nisso, o funcionário já fica desmotivado, porque ele acha que o profissional, que o chefe, o líder, não confia mais nas ações dele. Então ele começa a ficar frustrado e não desenvolve mais o trabalho como teria que desenvolver. Mas a questão da autonomia é complicada, né? Eu lembro quando eu cheguei aqui, né? Eu lembro da organização de vocês, da forma que era, a secretaria ali em si, né? E aí toda hora, essa vida, né? Toda hora, pode, não pode, mas você tem autonomia para isso, né? Você pode fazer. Aí até eu lembro umas frases de vocês nesse sentido, que a autonomia, tem gente que quer autonomia e tem gente que não quer autonomia, né? Tem gente que prefere mil vezes receber a ordem e não prefere tê-la, né? Devido à responsabilidade que a autonomia dá. Essa parte do começo aqui, com frequência a culpa pelo mau desempenho pode ser atribuída ao chefe, realmente, né? Essa questão. Mas quando você também, essa questão da atribuição muitas vezes, a insegurança do funcionário, né? Eu estava organizando a semana, aí até mandei umas mensagens para o Marquinhos, umas pendências de educação especial, mas a questão da confiança é, o que eu espero é isso. Até antes de chamar a Ju, né, eu compartilhei com vocês da nova coordenação, eu falei, olha, podemos ter mais um, mas não adianta ter mais um, se for para ajudar, ou se for para dar mais trabalho. A ideia é maximizar a parceria com projetos, aproximar a comunidade escolar, né? E a questão da educação especial expandir esse trabalho. E ano passado nós começamos a fazer um mapeamento de premiações da unidade, só que devido à prioridade nós paramos, né? Pegamos ali a questão das demandas e premiações que a escola pode concorrer, porém a prioridade chegou a uma certa altura e falamos não, para os concursos e tal, e vamos dar prioridade à escola, né, que não está dando tempo para isso. Agora o Marquinhos vai pegar a parte de educação especial, vai pegar toda essa parte, vai pegar o prisional, e aí eu acho que consegue dar conta para acompanhar esses processos. Nós temos aí o trabalho do Antônio finalizado, o trabalho formativo que vocês realizam, o acompanhamento que vocês realizam. Só que o professor muitas vezes tem tempo de parar. E aí com alguém dando apoio, tem tempo de sentar do lado do professor, dependendo, estruturar, sistematizar, dar um apoio nesse sentido. Coisas que muitas vezes no nosso dia a dia não dá. A questão da comunidade. Falar que a gente consegue parar aqui toda hora e dar um suporte, a ideia da ajuda é exatamente fazer essa mediação muitas vezes com a comunidade, tanto para o noturno quanto para a unidade. Como conseguir atrair? Porque é muito falado em curso de conselho de escola e tudo mais. Vamos fazer, vamos buscar. Mas como? Quem vai ser esse elo? Quem vai ser responsável? Né? Sempre fica no vamos fazer, mas não coloca. Então a ideia agora é maximizar isso. Mesmo findando o ano, né? Olha, vamos fazer. Como? Então está aí para a gente aumentar o trabalho com a comunidade, né? Aqui vem para somar essa questão dos professores, sistematizar essas propostas. Eu acho que então assim, essa questão da confiança que você procura, Lu, essa questão exatamente de você também ficar em cima, mas é muito da confiança e da suporte. O que eu espero de você é isso, porém o que eu vou te dar para garantir isso é isso. Olha, isso daqui é o que eu vou te garantir que vai acontecer, né? Eu vi que no começo do nosso trabalho de formação ficou assim, mas o que é? O que é? Eu falei, vamos começar. Eu queria muito que fizesse com um funcionário, mas eu falei, inventar a roda, porque ela não tem questão didática, questão de sala, questão de formação. E aí eu falei, vamos fazer entre nós aqui, com todos, né? O que se esperava. Eu vi o secretário fazendo de uma forma, eu vi outro fazendo de outra forma, a coordenação geral fazia de uma forma, ou seja,
É aquilo que muitas vezes eu quero discutir até com a Isabela, mas eu venho fazendo com a minha coordenação. Aí eu pegava toda a documentação, não tinha, que era aquilo que evidencia. E o documento tem que falar por si, não precisa ilustrar lá. Não é questão de colocar a mais, a questão que você faz, você valida e aqueles que assistiram de você vai reconhecer. E vai mudando tudo. Aí você vê todo o perfil que acontece, não é nada de mais nem menos. Mas a proposta bacana, quer fazer alguma coisa? Não, isso eu coloquei aqui também, que acho que casa com isso que você falou, que o crescimento saudável de uma empresa ocorre quando líderes e funcionários veem sentido em suas ações. Eu acho que antes de você pedir, você faz isso daqui, precisa ter um sentido para a pessoa que vai fazer. Então, a partir do momento que eu vi sentido na formação, eu estou fazendo. E casou, Porque, né? Casou semana passada, pessoal, compartilhar com vocês. Semana passada, uma funcionária estava, aconteceu uma situação, veio falar comigo, eu falei, espera aí que eu vou chamar a Luciana. Porque nessa parte do rol, pessoal, quem faz mediação com o funcionário é a Luciana. Eu chamei aqui e falei, ela pode participar? Pode. E ela comentou exatamente desse nervosismo. Ela falou, olha, estou precisando de um direcionamento. Vocês têm alinhamento toda semana e nós não temos isso toda semana. Né? Vocês fazem toda hora, tem formação, o que é, como é, e nós não. Eu falei bem de encontro porque nós já estávamos planejando. E aí chamou aqui, casou certinho essa fala, na verdade. Naquela hora eu vi, enquanto superior aqui, ele chamou a Luciana, que na verdade eu venho compartilhando com ela essa angústia, aí ela também verificou que realmente nós precisamos atuar nesse sentido. E aí as coisas vão se casando, né? Isso que é bacana. Então é isso. É desconstruindo a síndrome de fracasso inevitável. Então vamos começar lá primeiro. O que é uma síndrome? Né? Que eu fiquei intrigada. O que é uma síndrome? Então a síndrome nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas que definem o estado clínico, podendo estar associado a mais de uma causa. Tá? Então é uma condição clínica caracterizada pela reunião de sintomas ou sinais ligados a mais de uma causa. Então, quando se fala em síndrome, é o que? A visão que o chefe tem com relação ao mais capacitado, funcionário mais capacitado ou menos capacitado. Então, a gente já vai lá desconstruir a síndrome. É fácil? Não é fácil. É muito difícil. Por quê? Quando nós somos seres humanos, nós convivemos aqui, nós temos muita relação da empatia, né? Que você bate e gosta, você não gosta, né? Nós temos muito disso. E quando você trabalha com subordinados, você tem você cria altas expectativas com relação aos seus subordinados. Aí às vezes ele te decepciona, né? Aí você já vê com outros olhos. Aí você leva muito mais pelo lado emocional do que pelo lado profissional, né? O que a gente não deve fazer em hipótese alguma em relação aqui. Mas eu vejo assim, enquanto coordenadora, você cria expectativas, aí a pessoa te decepciona, aí você já não conta mais com aquela pessoa, né? Garanto que quando a gente vai dar função para certas pessoas, você já pensa, essa pessoa serve, essa não, essa dá, essa não dá. Nós somos assim, querendo ou não, a gente cria essa expectativa. Essa pessoa, você dá uma ideia aí, essa pessoa é ideal para fazer isso, essa aí não vai dar certo. Então, o que a gente faz aqui? A gente categoriza, a gente rotula, né? Categorização, a gente faz isso na família, em termos familiares, porque é muito mais fácil colocar as pessoas em determinados compartimentos, que é mais fácil para a gente lidar. Essa pessoa é difícil, eu tenho que lidar desse jeito. Essa aqui é mais fácil para conversar, eu lido assim. Essa aqui é só levar um papo mais tranquilo, a gente já direciona. Então, seria nessa parte aí. Uma parte que foi importante que destaca nessa parte sua é sempre deixar claro o objetivo de cada ação. Isso, aqui, aquilo que ela comentou, na verdade, aquilo que você propõe, ou é proposto, deixar claro o porquê vai fazer, a importância que aquilo tem. Muitas vezes está tão claro para mim, né, que eu estou envolvido, mas aí para aquela pessoa que eu vou delegar, muitas vezes não fica claro. E aí a pessoa vai se queixar daqui um tempo, mas eu só fiz porque você pediu, mas não ficou claro o porquê fazer. Exatamente. Uma coisa que a Claudete também falou é isso, que quando você passa alguma coisa, espera alguma coisa da pessoa e a pessoa não retribui, não dá um retorno legal, o que acontece? Você para de contar com essa pessoa, só que aí você sabe o que o outro faz e você sobrecarrega o outro. Exatamente, você acaba sobrecarregando com aquela pessoa. Vai ser bem feito, Mas às vezes ele fala aqui também que a gente não deixa muito claro como define o jeito que a gente quer fazer. Que nem vai chegar nessa parte que tem aquele problema do Steve do Jeff lá, ele queria que ele fizesse um relatório, mas ele falou como que era para ser, qual o limite que era para ser.
Então, às vezes também, a gente já juntando com outro artigo que a gente leu, a gente quer ser um líder que o funcionário dê do nosso modo, mas a gente nunca mostrou como que tem que ser feito. Mas eu vou dar um exemplo dessa semana passada. Semana passada veio uma ordem, na época que o Buturi, né, o aluno lá, teve o processo da criação em dia, a mãe chegou e falou, não, eu não quero mais. Ele vem buscar às 14 horas. E a hora que ela chegou, acho que conversou com o João lá na sala de coordenação, aí ela ficava na correria, né, João, se não me engano, falando, passou. E a mãe falou assim pra mim, já nem com o João. Vou ver a ordem, mas eu vou sair às 14, porque ele tá bem adaptado. Eu entrei na minha sala, sabe quando você está passando? Ela falou isso pra mim, eu entrei na minha sala. E ela estava saindo com o aluno. Eu voltei e falei, não, mãe, porque naquela hora você recebe a informação, aí você vai processando, aí voltei. Né? Porque ele também recebeu a informação, eu também recebi e vim. Aí eu voltei e falei, não, isso não vai acontecer. Você vai sair às 12, conforme está a ordem judicial. Ali com o João depois que vai ter que fazer um impresso só para ela, né? Tem só ela, a hora que recebeu o aluno, não é aquele geral, é um específico de um complemento de ordem judicial. Há um detalhe pequeno, um detalhe muito pequeno. Ela recebia ali, todo dia retirando o aluno, vai assinar. E aí veio a verificação da justiça, semana passada, pela diretoria, do cumprimento disso. Né? Se nós não tivéssemos, imagina pegar aquele livro inteiro e achar assinatura por assinatura dessa mãe, a quantidade de alunos que nós temos aqui, 1000 alunos, né? Então essa organização, que é simples, pegar uma folha específica desse processo, deixar para a mãe, que ela sabe que todo dia ao chegar ela tem que assinar, né? E aí teve uma proposta da PEC de Educação Especial, ainda que foi no sentido de que, olha, ele tem uma audição seletiva, né, que tem a questão do ruído e tudo mais, que não pode, aí foi comprado um abafador de som. Então, nesse momento que chegou a ordem, precisamos de evidência do cumprimento judicial, só pegou aquele papel, comprou um abafador para fechar o que precisava fechar, encaminhamos para a justiça e acabou, resolvido. E era uma situação que era dor de cabeça se não fosse organizado, um simples detalhe, um simples. Porque para a mãe montar e sair às 14, ela tem que ter uma ordem judicial. Ela tem que cancelar essa. E aí ela manteve. As coisas não são tão simples. Não. Ela chegou a pedir para o advogado para tirar a ordem, o advogado orientou não. Mas assim, são coisas pequenas que na hora que eu vi, entendeu? Olha a facilidade que tem hoje essa organização, né? Bom, e aí para a gente concluir o nosso estudo, a gente vai falar sobre a prevenção, né? Prevenção sendo o melhor remédio para a gente evitar a síndrome do fracasso. E aí aqui a gente tem como ponto, através de uma pesquisa, que existem traços em comum quando os líderes eles acabam prevenindo esse fracasso. E um dos traços em comum é ele não se comportar da mesma maneira com todos os subordinados, né? Ele ter a noção de que ele forma e ele vai conhecendo seus subordinados e ele sabe a quem ele vai delegando, né? Então, quando ele chama para uma conversa, por exemplo, ele sabe que muitas vezes aquela conversa tem que ser pontual porque não há necessidade de todos estarem ouvindo a mesma coisa. Então a gente fala aqui da questão do acompanhar a equipe e registrar principalmente as evoluções e as oportunidades que essa equipe apresenta. Eu até mencionei aqui, né, eu fiz uma análise com relação ao nosso papel de professor dentro da sala de aula, que a gente também, para prevenir o fracasso do aluno, a gente também tem que acompanhar. Então o aluno ele tem uma nota baixa e então eu tenho que buscar, né, esse aluno, eu não posso deixá-lo de lado, né, porque as dificuldades vão ficando cada vez maiores e com certeza o fracasso é o único resultado possível aí dessa situação, né? Então a gente também tem que se colocar ali agora como o professor dentro dessa situação para evitar o fracasso. O segundo ponto em comum a esses líderes é sempre se reavaliar, questionar continuamente as próprias suposições e atitudes em relação aos seus funcionários. Ele precisa constantemente se reavaliar como líder para evitar o fracasso. E o terceiro ponto é dar a abertura, né? Então ele precisa criar um ambiente em qual os funcionários se sentem confortáveis para discutir o seu desempenho e seu relacionamento com o chefe, né? Não está bom, mas em que eu posso ajudar, né? Então dar a abertura. E aí, para fechar, ele coloca aqui uma situação em que
Os métodos empregados para prevenir a síndrome do fracasso inevitável, assim como as intenções, envolvem uma grande dose de investimento emocional por parte dos chefes. E ele coloca uma frase onde ele menciona que o respeito que você demonstra ao outro é o respeito que você obtém dele. Então, dessa forma, a gente tem 3 pontos para que a gente consiga prevenir a síndrome do fracasso. Seria aí a parte do monitorar, se reavaliar e dar abertura ao outro. Obrigado, Mia.